ouvindo? Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu, Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir. Um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha, atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre, martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Linda música, né? Muito bonita a música, e depois a gente vai comentar sobre ela. Mas começando então a minha fala de hoje, é uma alegria muito grande estar com vocês, e a gente sempre, ao falar de Jesus, isso é um bem para quem fala, e fazer palestras e preparar palestras e aulas e falar de Jesus é sempre uma alegria muito grande, porque a gente recebe
de pronto, uma satisfação muito grande para isso, para esse trabalho, porque é um trabalho, e essa satisfação, essa alegria, já é a paga. E a gente aprende no curso de palestrante espírita que a palestra é primeiro para a gente, que fala, que escuta primeiro, e depois para os outros. Mas o tema que me foi dado pela Fabiana é um tema fantástico, um tema apaixonante, um tema interessante, um tema cativante. Por que Jesus condena o pecado e acolhe o pecador? E a palestra apresenta episódios e ensinamentos de Jesus que nos mostram o seu posicionamento firme contra os atos que ferem o bem e, ao mesmo tempo, a compaixão de Jesus, profunda compaixão pelos que erram e pelos que desejam recomeçar. Por isso que eu acho muito interessante. Jesus não aprova o erro, mas ele nunca abandona quem deseja se levantar. Ele separa o valor eterno do espírito das escolhas que são passageiros, já que o espírito é eterno e nossas escolhas, que é o fruto dos nossos equívocos, nossas más escolhas, elas são passageiras, porque a gente pode aprender com esses erros e com esses equívocos. Então, essa ideia de que Jesus, ele condena sim o pecado, ele não é pelo erro, mas que ele estende as mãos para nós, todos nós, quando erramos, essa ideia desse Cristo que é amor, que é perdão, que é misericórdia, nos dá um sentimento de alegria e um sentimento de que nem tudo está perdido no dia a dia, quando nós tentamos acertar e erramos. E esse consolo que Jesus nos dá, de que vamos levantar a cabeça, vamos começar de novo, e ele vai nos colocar a mão e vai nos mostrar esse caminho, todas as vezes que nós errarmos. Então ele não se compraz com o erro, mas ele nos estimula ao acerto. E esta palestra responde a uma das questões mais profundas do Evangelho, porque Jesus não compactua com o pecado, mas ele abraça a misericórdia, com misericórdia, a pessoa que errou. E é interessante que essa palavra pecado, né, a gente repete essa palavra, porque está aí na Bíblia, e os evangélicos falam dela, os católicos também, mas nós, espíritas, não falamos muito desse pecado, não é? A gente não tem o pecado, assim, como aquela peja, com aquele peso terrível de pena eterna, mas o pecado como más escolhas, como equívocos, como desequilíbrios, e então fica menos pesado para a gente essa convivência com o pecado. E eu me lembro que quando eu era seminarista, eu ia ser padre, a ideia do pecado era muito pesada nos ombros da gente. E sempre ali no seminário, a ideia era mais punitiva, quando você não fazia tudo o que é certo, tudo aquilo que... E quem é que faz tudo que é certo? Mas a ideia era muito punitiva, assim, o pecado como o fruto do pecado. Tinha uma frase que os padres falavam, que era assim, uma frase bíblica, né? O salário do pecado é a morte. Nossa, aquilo eu era menino ainda, ele me deixava assim muito triste. Nossa, mas então, o que eu tenho que fazer para não pecar em nada, para não... Essa morte da Igreja Católica, que é um lugar que você vai, que você nem tem a misericórdia de Deus, porque vai para o inferno, então isso era muito ruim para mim. E quando eu conheci a doutrina espírita, para mim foi um alívio, foi ter encontrado a liberdade de encontrar esse Jesus, que ele não compactua com erro, com pecado, né, para falar em pecado, mas ele com firmeza moral, que Jesus tem autoridade para isso, né? Ele condenava todos os erros nas parábolas que a gente viu, né, que a gente já estudou aí nos textos bíblicos, mas ele com ternura, uma ternura muito grande para com o ser humano. Então, o Evangelho de Jesus, ele nos apresenta vários contextos que a gente vai ver hoje, ao longo da minha fala, dessa máxima do Cristo, de coibir o erro, o pecado, os deslizes, mas de dar as mãos para aquele que erra. E Jesus, nosso modelo guia, é um modelo de perfeição moral,
ele tem um respeito absoluto pela liberdade e pela dignidade de cada um de nós. E interessante que, às vezes, aqui em casa até eu converso com a minha esposa sobre um cantor ou outro que a gente admira, e, nossa, olha que música bacana que esse cantor tem, né? A música bonita desse cantor. Então, você analisa a letra da música, a música, né? Uma música bonita, bacana. Aí você vai analisar o cantor, a vida dele, e a vida dele é uma vida muito equivocada, muito desregrada, é uma vida que não é parâmetro de moral para ninguém. Mas aqui em casa a gente sempre fala assim, olha, vamos separar as coisas. A música dele, a arte dele é muito bonita. Então, ele, não. Ele é uma pessoa equivocada. Então, vejam, a gente, pecadores que somos todos, né? A gente já consegue separar, muitas vezes, a pessoa do ato da pessoa. E Jesus nos ensinou isso o tempo todo. Não julgar, não julgar a pessoa. Só julgar os atos, mas não julgar para condenar. Quando julgar os atos, é para dizer, olha, isso não está bom, isso eu não vou fazer igual, eu tenho que dar a volta por cima, levantar a cabeça e, com a ajuda do próprio Cristo, fazer diferente. Então, Jesus, ele combate, sim, o erro, mas ele restaura o indivíduo. O foco do Cristo é sempre a cura da alma, não a punição. A doutrina espírita não tem penas eternas, porque se tivesse, Deus não seria amor? Seria um contrassenso? Como que Deus, né, Jesus, disse para perdoarmos não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, sem contar. Ou seja, perdoar infinitamente. Como que ele diz isso para nós? Se ele não nos perdoaria, se nós tivéssemos a ideia do inferno, das penas eternas, ora, ele mandou perdoar, mas ele não perdoa. Mas não é assim que a doutrina espírita vê o reino dos céus. Não é assim que a doutrina espírita vê Jesus, não é? E graças a Deus que nós estamos numa doutrina abençoada, que não é uma doutrina melhor que as outras, no sentido de ser mais ou melhor, no sentido de vaidade e de ter tudo aquele que é espírita vai para o céu. Não, não é nada disso. É tão somente uma doutrina que nos esclarece mais, como nenhuma outra. E é uma doutrina que nos edifica, porque esclarece. E porque esclarece, edifica, nos consola. Então, Jesus, ele transforma a vida. Ao longo das passagens que a gente vai conversar hoje, vocês vão ver que todos aqueles que tiveram contato com Jesus nas parábolas tiveram suas vidas transformadas. E nós também. Hoje, nós temos contato com Cristo. E o Cristo transforma nossas vidas. Jesus, ele nunca suavizava o mal, nem suaviza hoje o mal que nós cometemos, das nossas maledicências. Jesus não suaviza, mas ele não destrói também a esperança de que a gente pode levantar e fazer diferente. A missão é erguer, esclarecer, curar, mostrando que a verdadeira mudança nasce do entendimento e do amor. O pecado como desequilíbrio, não como condenação eterna, e o pensamento espírita e cristão de pecado, esse desvio que o espírito tem da sua própria paz. Porque, olha, essa ideia de pecado não é algo que Deus nos coloca em uma mesa para nos punir, mas essa ideia de pecado é algo que nos conclama a mudar de vida. Esses desvios, esses desequilíbrios, essas intemperanças, essas impaciências e esses erros, essas más escolhas, tudo isso que a doutrina espírita chama de pecado, né, entre aspas, que a Igreja Católica, então, já colocou como pecado, fechado, mas que a doutrina espírita entende e interpreta que são essas contingências do homem, ela afasta o nosso espírito da própria paz. São esses erros que nos tiram a verdadeira felicidade. Mas, se não é culpa eterna, é o quê? É aprendizado. A dor moral, ela advém de todas as coisas ruins que nós fazemos,
A gente vê aí em consultório de medicina, as pessoas contando seus problemas e a gente fica, nossa, o que eu posso fazer para ajudar, meu Deus? E as pessoas querem um remédio, mas o problema não é o remédio que as pessoas querem. O problema são as vidas que elas levam, vivem, as relações familiares, os conflitos que estão ali na parentalha, né? Parentalha familiar, como diz a doutrina espírita, essa pais com filhos, vizinhos com vizinhos, e irmãos com irmãos, marido com mulher. Muitos conflitos daí que a gente vê que poderiam ser solucionados se houvesse mais oração nas casas das pessoas, mais culto no lar, mais estudos como este aqui. Mas as pessoas vivem as suas vidas assim, atabalhoadas, e vivem trabalhando, e como se a vida fosse só estereótipo, não fosse uma vida interior. E eu sempre falo, né, e a Fabiana está cansada de ouvir isso lá nas aulas do ERG. Nós estamos numa vida aqui, que não é para essa vida que nós estamos vendo materializada, não é. Nós estamos aqui reencarnados pela vida espiritual. Então, nós não somos um corpo que tem, por acaso, um espírito. Nós somos um espírito que, por acaso, tem um corpo. Então, nossa vida deve ser vida de espírito. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e tudo mais vos serás dado como acréscimo, né? Então, Jesus falou isso. Então, buscar primeiro as coisas de Deus, não as coisas materiais. Mas, no dia a dia, a gente esquece disso, a gente se perde no mundo do materialismo. E pseudo-felicidade é ter coisas. Uma casa boa, um carro bacana, e ter uma vida econômica estável. E onde é que está o exercício da espiritualidade? Onde é que está o projeto reencarnatório de cada uma aqui? Qual é a missão que nós temos aqui? Não é só trabalhar, ganhar dinheiro, comprar casa, carro, viver, comer. Não é. É muito mais do que isso. Então, cada um de nós tem que pensar qual que é a nossa missão. O que é que Deus tem para mim? Na minha família, no meu trabalho, no mundo que eu vivo, o que é que Deus quer de mim? O que é cometer pecados? Quantos pecados já cometi? Ou seja, equívocos, más escolhas. E quando Jesus fala sobre isso, pecado, entre aspas, né? Essas más escolhas, esses equívocos, ele nos alerta que essas escolhas têm consequências naturais. Não é vingança de Deus, mas o resultado de caminhos que desarmonizam o espírito. E imaginem vocês que há 2000 anos atrás, quando Jesus veio trazer essas mensagens, os homens não entenderam, porque naquele tempo o forte era a Torá, era né, quem tinha a ideia de Deus único, os judeus, tinha os registros escritos de Moisés. E a lei mosaica, nós sabemos que ainda era aquela lei dura, porque naquele tempo os homens eram duros. Naquele tempo, 40 anos no deserto, Moisés levando o povo para a terra prometida, muitos equívocos do povo, então Moisés tinha que pegar com mão de ferro. E a Torá, os cinco livros ali que compõem a Torá, da lei antiga, era muito pesada, era olho mesmo por olho, dente por dente. E aí, nesse contexto, todo mundo falava disso, era vingança. E se alguém fala assim, olha, você não pode vingar, alguém responderia, você está louco? Eu não posso vingar? Imagina, a pessoa aprontou uma para mim, eu não posso vingar? Como eu não posso vingar? Ou seja, era algo natural. Revidar era algo natural. E Jesus veio falar o contrário. Falar o contrário. E ele dizia, meu reino não é deste mundo. E as pessoas não entendiam isso. Porque as pessoas não tinham ideia dessa transcendência espiritual que nós temos hoje. E hoje Jesus fala, né, desses equívocos, desses males, e que a gente pode, então, evitá-los, mudar de vida, começar diferente. E que Jesus não nos condena, não nos joga pedra. E, por falar de pedra, vou começar a mostrar para vocês aqui agora alguns relatos bíblicos, né, dos evangelhos, que todo mundo já conhece, eu sei, mas que fala claramente dessa característica cristã, dessa característica de Jesus, de não condenar o pecador, mas sim
pecado. Lembrando que pecador e pecado entre aspas, né? Já comentamos sobre isso. Vocês se lembram da mulher adúltera, que é Maria de Magdala. Alguns falam Maria de Madalena, né? Maria de Madalena, sei lá, Maria de Magdala é a mesma coisa, né? Maria Madalena. Mas vocês lembram da história? Esta mulher foi surpreendida em adultério e os fariseus, querendo testar Jesus, pegaram a mulher ali, né, com aquele maledicência daquele povo daquele tempo, né? Arrastando pelos cabelos, puxando como se fosse um trapo, fosse um animal irracional, fosse um bicho, levaram para Jesus. Queriam testar Jesus, os fariseus. O que ele vai falar agora? Tá vendo? Essa mulher é adúltera. E naquele tempo, na lei mosaica, a pena de morte para quem fosse encontrado nessa situação. E então vejam, Jesus falou para aquele povo que ali estava: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E a gente vê a pedagogia de Jesus, a gente vê a capacidade psíquica de Jesus, porque Jesus, com a sua transcendência espiritual, deu uma olhada assim, presumo eu, viu aqueles homens todos atistados com pedra para matar, para matar, para matar, e Jesus percebeu que aqueles homens também estiveram com ela, porque ninguém comete adultério sozinho, não é? Então, se ela estava adulterando, os homens também estavam. E muitos daqueles que estavam com a pedra na mão também estavam ali com ela. Mas o machismo, não é? Por que só a mulher, naquele tempo, pela lei, era apedrejada e tinha que ser morta e os homens não? Mas Jesus nem elencou essa questão de feminino ou masculino. Jesus foi mais profundo na alma das pessoas, né? Ele foi mais profundo. Ele desarma a violência moral. Ele revela a hipocrisia daqueles acusadores. Ele não condena a mulher, mas também ele fala para ela: não tornes a pecar. E é interessante que a gente vê um Cristo separando, né, como eu falei para vocês da música, do cantor, separando o ato da pessoa. Uma pessoa é aquela mulher, é um ser que está em processo, como todos nós aqui estamos, de maturidade, de auferir bagagem espiritual, de aprender, de caminhar, mesmo que no erro, e sem querer matar aquela mulher, claro, mas construir aquela mulher, e os homens querendo matá-la. E a gente vê um Cristo separando uma coisa da outra, separou até a mulher do erro dela e os fariseus, que também eram igualmente culpados, e falou isso, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ninguém teve coragem de fazer isso, porque diante da moral do Cristo, daquele Cristo que é mestre, que é guia, que tem uma aura espiritual, que as pessoas tomaram, assim, a consciência. E a consciência foi examinada naquele momento. E eles que também estiveram com ela, e eles também que tinham outros pecados, ninguém jogou a pedra. Ninguém jogou a pedra. E Jesus oferece, então, para aquela mulher a liberdade, a capacidade de mudar de vida. Despertar da consciência dela e um recomeço possível. Porque Jesus disse para ela: não tornes a pecar. Ou seja, ele separou o pecado do pecador. É o nosso tema de hoje. Essa parábola, ela sempre é muito interessante, né? Ela nos encanta a todos. Mas tem mais, tem mais. Lembra da mulher samaritana? Vocês vão lembrar. A história da mulher samaritana. E na cidade de Sicar, tinha um poço de Jacó. E essa mulher samaritana, ela foi buscar água meio-dia. Por que será meio-dia, né? Meio-dia. E Jesus foi ter com ela. Jesus sabia que ela estaria lá. E Jesus foi ter com ela. Jesus chegou e pediu água. E a mulher samaritana, ela achou muito estranho Jesus ter pedido água, porque, primeiro, Jesus era judeu e ela era samaritana. E a gente sabe, historicamente, da rivalidade de samaritanos e judeus. Samaritanos não conversavam com judeus e nem judeus conversavam com samaritanos. E aquela mulher viu aquele homem chegando para ela e pediu água. Ela achou estranho. Peraí, esse judeu aí vem pedir água a mim?
E Jesus fala com ela: eu conheço você. Você já teve 5 maridos e você vive agora com outro que também não é seu marido. E a mulher ficou extremamente assim, impactada daquele moço saber da vida dela. Né? Você é um profeta, esse homem. Jesus é um profeta, sabe da minha vida. E ela ficou impactada porque ela realmente era a mulher que andava no erro. E os homens não podiam falar com ela, porque, pela lei antiga, alguém falar com mulher assim que andava errada era terrível. E a gente para um pouquinho aí essa parábola para pensar nos dias de hoje, né? Não sei vocês que são muito novos ainda, mas até bem pouco tempo, uma mulher que fosse mãe solteira era terrível. A mulher que fosse separada do marido era terrível. Antigamente falava desquite, né? Desquite, antes de ter o divórcio. Então, assim, essas mulheres que eram divorciadas, desquitadas, eram vistas assim como escória da sociedade. E se tivesse um filho, então, né, não fosse casada, então as famílias já olhavam com... E tinha fofoca, não é? E Jesus foi conversar com aquela mulher que era de outra raça, né? Samaritana, uma mulher pecadora. E esta mulher, ela foi buscar água meio-dia, porque era um momento em que esse poço estava vazio, não tinha ninguém lá, porque ela se escondia da sociedade, ela tinha vergonha de ser o que era. E Jesus foi ter com ela. Então, procurou por ela e conversou com ela, e Jesus disse para ela: olha, eu posso te oferecer água viva. E a mulher ficou impactada com esse homem que falava de coisas que ninguém falava para ela, porque as pessoas só queriam achincalhar, né? Só queriam falar mal dela, só queriam dizer que ela era também adúltera, que era mulher infiel, que era mulher, enfim. Mas apareceu um homem que a respeitou. Então ela, a primeira vez, encontra com um homem que a respeita, um homem que não concorda com nada que ela fez de errado, mas que acha que ela pode receber a água viva, que é a água do próprio Cristo, a água da vida, a água da salvação, a água de mudança de vida, a água de que a gente pode começar de novo, a uma água que limpa o corpo. E a gente vê claramente, né, que nessa parábola, Jesus ele rompe barreiras culturais, ele rompe barreiras religiosas, ele rompe barreiras morais, porque, primeiro, cultural, ele vai conversar com a mulher de outro nível. Religiosa, ela era uma mulher que tinha ali, era uma samaritana, seguia também a Torá. E moral, porque Jesus foi conversar com a mulher que era tida como impura. Então, Jesus ele se revela à samaritana sem medo de críticas religiosas, porque certamente essa mulher, depois a gente sabe da história, né, que ela foi contar para os outros, todos samaritanos, que ela teve com um homem chamado Jesus e tal, Jesus que ofereceu água para ela, contou a história. E aí Jesus ficou ali em Samaria, pregando, né, o seu reino, mais 2 dias. E então, assim, as pessoas certamente iam julgar Jesus por ter conversado com essa mulher, né, sobretudo aqueles que eram judeus, né, que estavam por ali e que ficaram sabendo da história. Que homem é esse, né, que ele conversa com essa mulher aí? Mas Jesus ele vê a dignidade onde todos viam a rejeição. E ela converte ao cristianismo, né? Começa a seguir Jesus. E Jesus, então, com esse diálogo, ele convida essa mulher a uma nova vida, mas uma vida sem condenação, mas mudar de vida. Então, Jesus ele consegue não humilhar essa mulher, mas libertar essa mulher. E ele, então, consegue passar para ela uma mensagem da boa nova. E essa mulher, então, se constrói. E a gente, às vezes, até na medicina, né, gente? A gente vê, assim, muitas pessoas, elas, às vezes, fazem aborto e não se perdoam. Na psiquiatria, que é a minha área, né? A gente atende muitas mulheres que fizeram aborto e elas não se perdoam. E depois elas se arrependem, a consciência é um despertar, né? E quando a gente fala para elas, olha, remédio não vai te curar, não. Mas saber que nós temos um Deus que é amor e que ele te perdoou, já te perdoou, ele te possibilita a renascer para uma nova vida. Talvez você adote uma criança, ou quem sabe você não tenta engravidar de novo. E quando essa pessoa, gente, isso é impressionante, quando essa pessoa se perdoa, ela engravida de novo.
e tem outro filho e é feliz, e às vezes é o mesmo espírito, né, que ela matou, que está voltando de novo, porque ela deu essa oportunidade a si mesma, através do auto-perdão. Ou então, às vezes, ela não pode ter mais filhos, ela adota uma criança, e ao adotar uma criança, com esse gesto de caridade, ela quita o seu débito com a providência divina. Isso é Deus, isso é Jesus, isso é amor. E agora, mais uma história para vocês, muito interessante. Vocês também conhecem. Que fala do mesmo tema que nós estamos trazendo hoje, que é Jesus não condena o pecador, o equivocado, aquele que está em deslize, aquele que tem imperfeições, mas ele condena o erro. A história é de Zaqueu. Lembra Zaqueu, que é baixinho? Zaqueu é interessante a história dele, da Bíblia, né? Porque ele era muito baixinho. E ele era tido como um homem de má vida, porque ele era cobrador de imposto. Imagina, né? Hoje em dia né, a gente tem o horror de Receita Federal que vem todo mês, todo ano nos cobrar impostos, né? Às vezes a gente, nossa, vai mais imposto a pagar, o governo põe mais imposto, então, assim, tudo que é de imposto, né? A palavra já diz, né? Imposto, imposição. Tudo que é imposto, a gente às vezes não recebe bem, né? A gente não recebe com alegria, né? Porque é imposto, foi imposto. E Zaqueu era cobrador de imposto. E ele era muito rico, um homem rico. Mas também ele era odiado porque ele era tido como um pecador público, né? Um homem de equívocos. E ele querendo ver Jesus, porque teve naquele tempo a conversa de que tinha um homem aí, Jesus, né? Ele faz milagre, ele fala umas coisas diferentes, e é uma pessoa muito cativante. Então o Zaqueu teve curiosidade de saber quem é esse Cristo, quem é esse Jesus. E aí a multidão passando, Jesus ali no meio da multidão, e ele baixinho, querendo enxergar, tentando olhar Jesus, e não conseguia ver Jesus. O que ele fez? Subiu numa árvore. E aí, lá em cima da árvore, ele conseguiu ver Jesus. E Jesus, né, tinha toda a transcendência, Jesus, né, tinha toda a mediunidade. Jesus talvez nem o tivesse visto fisicamente em cima da árvore, né? Mas Jesus sentiu aquele desejo da pessoa de querer vê-lo, de querer estar com ele, de querer senti-lo. E aí eu trago para nós hoje, né, gente? Todas as vezes que nós aqui na sala queremos estar com Jesus, mas verdadeiramente estar com Jesus, querer ver Jesus, sentir Jesus, ter Jesus no coração, então precisamos subir na árvore de nossos preconceitos, subir na árvore das nossas maledicências, dos nossos equívocos, das nossas impaciências, pedir perdão pelos nossos erros e buscar a presença do Cristo. Interessante que antes de a gente conseguir fazer conexão com Ele, Ele faz conosco. Então hoje, vocês que aqui estão na sala, lê do engano, vocês acharem que vocês quiseram vir para esse encontro de hoje, porque antes vocês foram intuídos pela espiritualidade maior a estarem aqui. Porque todas as vezes que nós queremos fazer conexão com o plano superior, com Jesus, ele é sensibilizado com o nosso pensamento, com nossas preces, e ele nos procura. Ele nos procura. Às vezes, e quase sempre, nos sonhos, no sono. É quando nós temos, então, contato com esses mundos maravilhosos, claro, para quem dorme, né, uma prece, né, para quem pratica a oração de dormir, para quem vive a espiritualidade. Recebe, através de intuição, no dia a dia, os eflúvios dessa conversa espiritual lá durante a emancipação da alma, durante o sono e sonhos. Mas voltando para a história aqui. Então Zaqueu queria ver Jesus, subiu na árvore. E Jesus já sabia que Zaqueu queria vê-lo. E Jesus conversa com ele, olha, eu vou almoçar na sua casa, eu vou hospedar na sua casa. Para que Jesus falou isso, né? Você imagina, né? Naquele tempo, o cara é tido como pecador público, cobrador de imposto, e Jesus vai dormir e morar, e dormir, né? Morar não, ficar na casa dele, hospedar na casa dele. Causou, assim, né, um comentário, as fofocas, as pessoas, maledicentes, né? Imagina, esse cara fala que é de Deus, que veio de Deus, ele vai se hospedar na casa de Zaqueu, que é um pecador, cobrador de imposto.
E Jesus prova com isso, mais uma vez, que quem precisa de médico é o doente. Então, Jesus chama Zaqueu pelo nome e fala que vai hospedar na casa dele. E o encontro transforma Zaqueu. Então, Zaqueu, que é um homem rico, ele promete, a partir desse encontro com o mestre, devolver 4 vezes mais tudo que ele tomou injustamente dos outros. E esse encontro com o mestre Jesus transforma. Nós, aqui na sala, que temos a oportunidade de estarmos com Jesus nesses encontros, ou nas preces, ou na caridade que nós fazemos, somos transformados. Somos transformados. Nos tornamos seres humanos melhores. E Jesus, ele vai em encontro do pecador, ele foi em encontro do Zaqueu. Ele não evita o pecador. A bondade desperta a consciência. E despertou a consciência de Zaqueu. E a mudança surge pelo amor, não pela humilhação, porque Jesus poderia, né, dizer, olha, eu sou Jesus, imagina eu vou comer na sua casa. Você é um pecador. Não. Jesus entra na nossa casa também, nossos corações também, nós somos pecadores, todos nós aqui erramos, tentamos acertar todos os dias, mas a gente continua errando. Mas Jesus, ele nos resgata, quando ele nos diz que ele veio por todos, e ele não veio só para cuidar dos perfeitos, ao contrário, ele veio por nós que somos imperfeitos. Por isso, Jesus veio, é por nós mesmos. Se a humanidade tivesse andando às 1000 maravilhas, num estágio de evolução fantástico, nem precisava ter vindo Jesus. O perdão antes da cura. Agora, vocês vão ver que bacana essa história. O perdão antes da cura. A história do paralítico de Cafarnaum, vocês também conhecem, eu sei. E é uma história muito interessante porque estava ali Jesus, né, com os discípulos, e 4 amigos trouxeram pelo telhado um doente. Por que pelo telhado? Porque tinha tanta gente ali, né, a porta estava fechada. A porta estava fechada. Então, acharam melhor entrar pelo telhado, porque é o único lugar que tinha gente fazer aquele paralítico descer. Então, fizeram o paralítico descer pelo telhado. E esses amigos, então, puseram ali o paralítico na frente de Jesus, pelo telhado, e Jesus falou, olha, os teus pecados estão perdoados. E Jesus, então, não cura fisicamente o paralítico, não. Ele curou primeiro os desvios morais, porque ele curou primeiro os transtornos que aquele pecador, né, entre aspas, havia cometido. Ele perdoou os equívocos, as más escolhas, as imperfeições, antes de curar o paralítico. E aí, teve aquela comoção geral, aquele povo comentando e tal, pessoas falando, mas quem que é esse homem aí para curar pecado dos outros? Não é? Ele veio aqui para andar, não foi para ter pecado curado. E aí, depois que Jesus fala que os pecados estão perdoados, aí Jesus cura fisicamente, e então o paralítico começa a andar. E essa parábola é muito interessante, porque Jesus atua primeiro no desequilíbrio moral daquele paralítico. Ele primeiro curou os pecados, depois que ele fez o paralítico andar. Então, essa cura moral, primeiro, para depois a cura física, nos traz mais um aprendizado nessa noite, que as doenças do corpo, todas, são antes doenças da alma, do espírito. Porque quem fica doente primeiro é o espírito, depois é que o corpo adoece, porque o corpo é o reflexo do espírito. Então, quando nós temos dores, cânceres e doenças de todo tipo, e quadros patológicos diversos, doenças mentais, é o espírito que está doente. Tem que agir no espírito. Será, Joaquim, que é por isso que nem todos os remédios resolvem? Será que é por isso que as pessoas tratam, melhoram e voltam a ter a doença, e tem doença incurável? Será que é por isso? Sim, claro que é por isso. Porque as pessoas não tratam o espírito, tratam só o corpo. E para tratar o espírito, é necessário que as nossas maledicências, más escolhas, equívocos, erros, sejam perdoados. E como é que a gente consegue perdão desses equívocos,
conversando com Jesus através da oração e mudando de vida. Vá e não peques mais. Não tornes a pecar. Nessa é a mensagem do Cristo. Então, Jesus cura moralmente esse paralítico e depois dá a cura física. Porque o espírito é mais importante que o corpo. Ora, nós somos espírito. No dia que nosso espírito sair do corpo, nós morremos. Quando alguém morre e você se depara com um cadáver, né, vocês não são médicos, então talvez seja difícil vocês encontrar alguém morto, né, mas alguém aí já viu, né, foi algum enterro de alguém. Aí você vê a pessoa ali, está inerte, o corpo está morto, não tem espírito ali. O espírito já saiu. Então o corpo só tem valor quando tem espírito. Então, corpo e espírito. A doença do espírito repercute no corpo. Trata o espírito, cura o corpo. Trata o corpo, a doença volta. Interessante, não é? Mas é ciência. E voltando para o nosso tema de hoje, o perdão divino liberta a alma. E mais do que libertar o corpo, liberta a alma. Então nós temos que, nas nossas preces, pedir a Jesus a cura da alma, a cura do espírito. Para que o espírito seja cada vez mais próximo da divindade, mais próximo dos caminhos retos do mestre, para a gente não sofrer as doenças do corpo. E tem mais tempo para uma historinha? Ou não, Fabiano? Está acabando? Ou tem mais tempo? Não ouvi. Tem sim. Tem sim? Então, olha só, a próxima, ainda falando desse Jesus tão maravilhoso, não é? Porque a última é muito bacana. O filho pródigo, gente, o filho pródigo. Todo mundo sabe a história do filho pródigo. Jovem, né? Como os nossos jovens de hoje em dia. A gente também já foi jovem, e tem jovem aqui na sala. E quer viver a vida, quer viver a vida de materialidade, quer dar de espiritualidade, negócio de igreja. Uma vez, lá na faculdade, onde eu dou aula, uma vez eu falei para um grupo de alunos assim, vocês ficam aí nessa bebedeira aí? Porque lá na faculdade, gente, tinha um barzinho perto da faculdade que chamava-se biblioteca. Porque os alunos iam para lá e falavam, estou aqui na biblioteca. Era perto da faculdade, né? Estavam bebendo lá, mas estou aqui na biblioteca. Então, era biblioteca. Todo mundo ia para a biblioteca, né? Sobretudo sexta-feira à noite. Mas não estava na biblioteca da faculdade, não. Estava lá no barzinho, biblioteca. E é interessante que as pessoas iam para lá, e um dia eu passei na porta da faculdade, professor, vem cá, vem com a gente aqui, beba cerveja, não sei o quê. Aí eu entrei assim na porta da faculdade, né? Sem ser moralista, né? Na porta do barzinho, sem querer ser moralista. Falei, oi, pessoal, maneirar dessa bebedeira aí, né? Porque isso faz mal, né? Aí eles falaram, professor, mais tarde, né? Na velhice, eu vou cuidar disso. E então as pessoas não pensam na espiritualidade, acham que é só quando ficar velho que tem que pensar na espiritualidade, nas coisas de Deus, né? E quantos jovens, né, são perdidos aí, né, nas más escolhas, quantos jovens desencarnam antes de entender e interpretar o que é a verdadeira vida, sem interpretar que nós vivemos nesta terra pelo espiritual, não é pelo material. O material é plano de fundo. Mas a história do jovem rico. Saiu de casa, pediu dinheiro à herança e gastou tudo. Gastou tudo. Depois ficou na miséria, porque o dinheiro acaba, né? Bens materiais acabam, beleza acaba, poder acaba, tudo que é materializado ou materialista acaba, não é? Riqueza acaba, poder acaba, beleza acaba. Por isso que a gente não pode se pegar essas coisas. Acabou o dinheiro do rapaz. Todo o dinheiro que o pai dele deu de herança para ele acabou. Ele volta, arrependido. Corre o pai, o abraça, né? E põe o anel da família no dedo dele. Então, a misericórdia de Deus também é assim conosco. Supera o rigor. Deus se alegra com quem retorna e muito mais, às vezes, com quem nunca errou. Porque tem a história do filho pródigo, né, que o filho que estava em casa, o filho bonzinho, mas pai, eu nunca fiz nada de errado. Esse irmão aí pega seu dinheiro, sai de casa, gasta tudo, volta e você recebe com um abraço, ainda manda matar um novilho para fazer uma festa para ele. Então, gente, olha só, o ciúme, né, a inveja, né? Mas o pai falou para o filho, olha, filho, tudo que tem aqui na fazenda é seu, sempre foi. E se você quiser matar um novilho,
Pode matar à vontade com teus amigos, mata 2, 3, é tudo seu. Agora, o seu irmão, estava perdido e voltou. Você, filho, nunca teve perdido. Não precisa ser achado, não precisa que eu faça uma festa para você especial, porque a festa já é a sua vida comigo, vivendo uma vida de correção. E aí Jesus nos dá uma lição, né? Não sejamos invejosos. Contentemos com as nossas vidas, cada um de nós aqui com o que tem, com o que é. Se o vizinho tem mais, se alguém tem melhor, cada um está no estágio que lhe é próprio. E a gente mostra nessa parábola que Jesus se alegra com quem o procura. O filho se arrependeu e procurou. Mas quem procura Jesus, arrependido. Arrependido. E quer mudar de vida. Então, o pai da parábola, ele não pergunta o passado do filho. O que você fez com o dinheiro que eu te dei? O pai se alegra e foca no recomeço. E é assim que o Cristo é conosco. Ele se alegra de nós arrependermos dos nossos pecados, dos nossos erros. Ele foca no nosso recomeço. Ele foca na nossa cabeça erguida e, com o apoio dele, mudar de vida. E, assim, Jesus, ele nos vê, não pelo que nós fizemos, mas pelo que ainda nós podemos fazer e ser. E agora, queridos irmãos, para terminar, a história do Pedro. O Pedro da música, que a gente começou com a música, né? Vocês perceberam que na música, o Tim e Vanessa, acho que é o Tim que canta, né? Ele fala, tu me perdoas, né? Ele repete 3 vezes, né? Tu me perdoas. A expressão literal, né? O Tim Vanessa, eu acho que romantizou um pouquinho ali, né? Mas, na verdade, é o perdão pedido 3 vezes, né? E pergunta também 3 vezes se tu me amas, né? Então, assim, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Eu achei bacana essa música, gente. Depois eu queria até que vocês ouvissem mais vezes essa música e olhassem a letra dela, porque que letra bonita. Porque o Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E a resposta de Jesus com Pedro é: tu me amas? Então, não teve aquela repreensão, né, de humilhar. Jesus falou: tu me amas? Então, que interessante essa parábola, porque Pedro nega Jesus 3 vezes, após a ressurreição. O mestre reencontra Pedro e pergunta: tu me amas? Era, talvez, nós. Poxa, Pedro, você me negou 3 vezes, Pedro? Você falou que não ia me negar? Poxa, Pedro, eu sou Jesus que você falava que amava. E você me negou 3 vezes? Como é que você fez isso, Pedro? Jesus falou para ele: Pedro, tu me amas? Tu me amas? E Jesus, então, restaura aquela confiança de Pedro, né, missão dele de apacentar as ovelhas, porque Jesus não focou na negação do Pedro, não focou no erro do Pedro, focou: tu me amas? E Jesus fala conosco hoje, fala com cada um que aqui está, com o Antônio Carlos, com a Bruna, com a Déia, a Fabiana. Jesus fala: tu me amas? Não está pensando ou preocupado no seu erro, não, está preocupado: tu me amas? Se a gente responde sim, o que Jesus quer? A outra contrapartida? Ok, eu amo Jesus, então vou fazer diferente, eu vou melhorar, eu vou ser mais paciente, eu vou fazer melhores escolhas. E interessante que essa parábola de Pedro, ela sempre me causa assim um impacto grande, porque Jesus não condena a negação, ele não condena Pedro, ele restaura a dignidade daquele espírito e fortalece aquele espírito na tarefa. Pedro cai, mas Jesus não abandona Pedro à sua própria culpa. Em vez de Jesus trazer uma reprovação que machuca Pedro, que ofende Pedro, ele oferece uma pergunta que cura: Pedro, tu me amas? E todos nós aqui somos chamados a perceber esse amor de Jesus para conosco, que nos chama e nos conclama todo o tempo: Joaquim, tu me amas? Antônio Carlos, tu me amas? Bruna, tu me amas? Déia, tu me amas? E Fabiana, tu me amas? E a gente fala que ama, e às vezes a gente fala que ama de boca para fora. Mas esse Jesus que de fato nos ama, e que a gente fala que ama, ele nos conclama a mudança de vida, porque ele não foca no pecado,
mas ele restaura o pecador. Obrigado.